Como eu emagreci 25 quilos em 6 meses. Pessoal, eu vou contar um pouquinho do meu processo de emagrecimento, como eu saí desse corpo para esse físico aqui em 6 meses. Não reparem a gatinha aqui, ela está dormindo, então se ela se mexer aqui, não se assustem, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Denis, eu sou personal trainer, sou especialista em emagrecimento. E eu vou contar um pouquinho da minha história em geral e aí eu vou entrar no processo do emagrecimento em si, tá bom? E eu trabalho desde 2012 com isso e como personal trainer, ajudando as pessoas no processo de emagrecimento. Porém, quando chegou em 2020, esse era o meu físico antes de 2020, então eu vou colocar algumas fotos até para ilustrar o que eu estou explicando, a história em si, né, em geral. Mas em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, eu não vou falar o nome até para não ter problema com o vídeo. Eu entrei num processo muito delicado profissionalmente, porque como fechou tudo, né, eu acabei perdendo todos os meus alunos de personal, meu trabalho e tudo mais, e isso afetou não só a minha parte financeira, como também afetou a minha parte emocional também. E aí, por conta dessa situação, né, de 2020, do início de 2020, eu perdi os meus alunos, eu fiquei sem renda, fiquei em casa. Meu filho, ele tinha acabado de nascer, ele nasceu no início de fevereiro, né, de 2020. E aí, imagina, a questão de 2020, né, aquele problema que todo mundo teve, juntamente com o nascimento do meu filho. Então foi uma mistura de situações, de sensações que acabaram acarretando no início de depressão. E aí eu acabei tendo problemas por conta disso, eu acabei comendo bastante e acabei ficando com esse peso aqui. Eu acabei engordando 25 quilos e durante o ano de 2020. E aí foi passando os anos e tudo mais. Quando foi no início de 2021, eu me dei conta, né, do estado que eu estava. É claro que eu tive ciência que o problema principal era a questão psicológica, que me fez começar a comer mais, começar a me alimentar de forma desregrada, parar de fazer atividade física. E tudo isso contribuiu para o ganho de peso. E, e eu me senti na pele tudo aquilo que os meus alunos passavam, porque até então, antes de ter ganhado esse peso, eu nunca tinha ganhado peso, engordado nesse nível. Eu sempre cuidei do meu corpo, sempre fiz atividade física, cuidei da alimentação, então eu sempre mantive o meu peso ideal. Eu nunca tive problemas com ganho de peso. E aí chegou nesse período que eu tive esses problemas, eu acabei ganhando muito peso e o mais engraçado, pessoal, é que eu não me dei conta de estar ganhando tanto peso. Eu só fui me dar conta do tamanho que eu estava, do peso que eu estava, quando eu comecei a perceber as roupas que estavam ficando mais apertadas e quando eu vi uma foto de 2019, que aí eu olhei e falei, caramba, olha como o meu rosto tá maior, tá mais inchado. E aí eu me dei conta. E nesse período, eu não tinha me pesado, não tinha. Eu meio que larguei mesmo por conta de todos esses problemas. E aí quando eu subi na balança, eu estava pesando quase 130 quilos. E no início, antes, meu peso sempre foi 97, entre 97 e 98, 99, mas eu tinha um percentual de gordura, tenho, né, atualmente, bem baixo. Então, eu tinha muita massa muscular. Eu sou alto, né, eu tenho 1,89 m, 1,90 m, então o meu peso ideal é por volta de 95 a 99 quilos. E aí, quando eu subi na balança e me deparei com aquele valor, 127, uma coisa assim, eu me assustei. Eu me assustei e aí foi que caiu a ficha e eu me dei conta do problema em si. Foi aí que eu comecei a, a reverter esse processo, porque eu sabia que o processo inicial, ou o que gerou todo esse problema, era aqui, era o psicológico. Então eu tinha ciência do problema que eu estava, eu não queria sair de casa, queria ficar só em casa no meu canto, não queria papo com ninguém. E aí, primeiramente, busquei ajuda, né, psicológica. E aí, com base nisso, eu comecei a me cuidar também. Falei, opa, eu preciso me cuidar, né? Primeiro porque isso está me fazendo mal e segundo porque eu trabalho com isso. Então eu preciso reverter esse processo. Preciso é, aplicar tudo aquilo
que eu passo para os meus alunos, eu preciso aplicar em mim mesmo para poder sair dessa situação. E foi aí que eu primeiro me dei conta, né, de onde eu estava e comecei a aplicar tudo aquilo que eu aplicava nos meus alunos de consultoria, de personal, comigo mesmo. E aí eu coloquei à prova tudo aquilo que eu ensinava. Eu falei, opa, então agora eu vou testar tudo na prática, se de fato aquilo que eu ensino para os meus alunos, aquilo que eu passo, funciona. Tanto da parte de alimentação, quanto da parte de treinos, quanto da parte de descanso, de hidratação, tudo que envolve o processo de emagrecimento. E aí eu comecei a voltar a treinar, fazer os meus treinos de musculação, comecei a fazer cardio, eu treinava 4, 5 vezes por semana. Claro que no meu ritmo, né, eu estava um tempo parado, estava quase um ano sem fazer musculação. Então eu comecei aos poucos, senti todas as dores que todo mundo sente no início, quando está ou iniciando ou está retomando as atividades físicas. Comecei a fazer cardio depois do treino de musculação, então eu fazia um treino de musculação de 40, 45 minutos, depois eu fazia o meu cardio. Final de semana eu dava um descanso e comecei também a ajustar a minha alimentação, porque nesse processo, nesse período, eu pedia muito fast food, eu pedia muito delivery, então isso atrapalhou muito. Eu não tinha horários para comer, comia em qualquer horário, comia grandes quantidades, comia muitos alimentos ultraprocessados, muitos doces, e isso contribuiu para o ganho de peso. O aumento da ingestão calórica, muitos alimentos industrializados, muitos embutidos, muitos deliveries, somado com o fato de não estar mais fazendo atividade física, contribuíram para que eu chegasse nesse peso e ganhado esses 25 quilos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer o processo inverso. Eu comecei a organizar minha alimentação, que estava bagunçada, eu comecei a estipular, falar, vou tomar café 8 horas da manhã, vou almoçar meio-dia, eu vou comer alguma coisa, um lanche da tarde às 4 da tarde, eu vou jantar por volta de 7, 7 e meia. E só pelo fato de organizar, de ter horários específicos, já me ajudou muito nessa parte. E aí eu comecei a colocar os alimentos que seriam mais saudáveis comparados com os alimentos que eu comia para ter ganhado esse peso. E aí eu comecei a organizar mais as minhas refeições. No café da manhã eu comia uma porção de frutas, melão, mamão, maçã, uva, que são frutas que têm uma densidade calórica menor. Eu sempre comia a fruta com uma porção de aveia, porque são fibras, né? Isso ajuda também na questão da saciedade, na questão do bom funcionamento do intestino. Eu consumia uma fonte de proteína. Às vezes eu tomava uma dose de whey protein, às vezes eu comia um ovo mexido. E isso não era padrão. E isso era o que eu comia na grande maioria. Mas tinha dias que eu comia um pão francês com um ovo mexido, porque isso já me sustentava. E a dica que eu te dou é sempre coma uma fonte de proteína nas suas refeições, porque as proteínas vão ajudar muito a te dar saciedade, vão te ajudar a sentir menos fome e também vão te ajudar nas questões de ganho de massa muscular. E aí no almoço, nada muito diferente do que todo mundo come, arroz, feijão e uma proteína magra. Eu gosto muito de filé de frango, então eu pegava um arroz, 100 gramas de arroz, uns 60 gramas de feijão e um filé bem grande assim de frango, salada, alface, tomate, repolho. Eu comia à vontade porque as folhas, os legumes, os vegetais, eles são ricos em fibras, então vai ajudar muito nas questões de fazer você sentir menos fome. E aí eu replicava isso no jantar. Então o que eu comia no almoço, eu comia no jantar. E aí no café da tarde eu tomava um iogurte ou uma dose de whey de novo, com uma porção de frutas ou um pão francês com um ovo mexido, enfim, o que tinha disponível ali, mas nada fora disso. Tudo dentro do que era saudável. Eu cortei totalmente os embutidos, bolacha recheada, doces, salgadinhos, ultraprocessados. Eu tirei totalmente da minha dieta, da minha alimentação, e isso ajudou muito a tirar os alimentos que não são saudáveis e diminuir muito a ingestão calórica que eu tinha ao longo do dia. E aí eu comecei a replicar todos os dias, fazendo a mesma coisa. Eu usava também um aplicativo que me ajudava a contar as calorias, que é o MyFitnessPal. Vou até colocar uma foto do aplicativo aqui, que me ajuda muito até hoje.
Eu lançava as refeições, eu colocava quanto que eu estava comendo de cada refeição, o tipo de refeição. Isso me ajudava a ter uma noção de quantas calorias eu tinha, porque o princípio básico do emagrecimento é você estar em déficit calórico, você comer menos calorias do que você gasta. E eu comecei a dar sequência, a ter continuidade. Treinos, de musculação e cardio, alimentação. Eu bebia bastante água, então dica também importante, beber mais do que 2 litros de água todos os dias. Isso ajuda muito a diminuir a retenção, a diminuir o inchaço e automaticamente diminuir o peso do corpo. Dormir bem, eu me preocupava com sono, coisa que antes, quando eu estava acima do peso, eu dormia muito pouco, dormia muito tarde, acordava muito tarde. Então eu regulei o meu sono também, dormia no mínimo 7 horas por noite. E tudo isso somado foi ajudando na perda de peso. Outra coisa que eu fazia também, eu me autoavaliava, eu tirava fotos, inclusive eu vou colocar um exemplo de como eu tirava fotos de frente, de lado, de costas, para ver essa evolução, para ver como eu estava, se eu estava tendo evolução. Eu tirava medidas, eu pegava uma fita métrica que a gente encontra em papelaria, em lojas de costura, e eu tirava medidas da região da barriga e ia anotando juntamente com o peso. E aí isso me ajudou muito a ter o norte. E aí eu comecei a perceber que mês a mês eu comecei a reduzir drasticamente a circunferência abdominal, a questão do peso, e aí eu vi que estava funcionando. Falei, poxa, estamos no caminho certo. E foi fácil? Não foi fácil, pessoal. Teve momentos que deu vontade de desistir, teve momentos que bateu a vontade de voltar a comer aqueles alimentos, bateu o desânimo, porque às vezes o peso na balança não descia muito, eu perdia muito pouco. Só que eu sabia que isso fazia parte do processo, porque como eu trabalho com isso, eu sei que tem momentos que o peso dá uma oscilada, e faz parte do processo. E aí eu coloquei à prova tudo aquilo que eu aprendi, que eu aplicava com os meus alunos, comigo mesmo, e as dificuldades que é emagrecer. Então, eu posso te falar que eu sei que não é fácil, não é fácil. Tem horas que dá vontade de desistir, tem horas que dá uma vontade incontrolável de você comer doce, de você sair da dieta, de você chutar o balde. Tem dias que você acorda com vontade zero de fazer exercícios. E eu passei por todos esses processos. Então hoje eu falo com propriedade, que eu sei como é, eu sei porque eu estudei e eu sei também porque eu vivenciei. Eu perdi 25 quilos nesse processo. Então, pessoal, não é fácil, mas existe um caminho que, que dá para você emagrecer, se você seguir certinho. E não foi passando fome, eu comi, eu me sentia sempre alimentado. Eu pude comer esporadicamente aquilo que eu gostava, então eu sempre deixava um dia na semana, normalmente o sábado, para comer algo que eu tinha vontade. Então, chegava no sábado, era muito legal que eu ficava pensando no final de semana. Não só porque eu ia descansar, né, do trabalho e tudo mais, mas também porque eu ia ter minha refeição livre. Então eu sempre deixava para comer pizza, tudo aquilo que eu tinha vontade de comer. Eu falo pizza porque eu gosto muito de pizza. Eu deixava sempre pro sábado à noite. E aí chegava naquele dia, naquele momento, eu fazia a refeição, minha refeição livre. Eu comia a pizza, eu comia um hambúrguer, um churrasco, enfim. E isso me ajudou muito a saciar minha vontade. E mesmo assim, mesmo comendo esses alimentos, isso não atrapalhou meu processo de emagrecimento. E foi aí que eu, seguindo esse passo a passo, eu consegui saciar essas minhas vontades que eu tinha, né? E o mais engraçado é que conforme foi passando as semanas, a vontade de comer doce ela foi diminuindo. Porque meu ponto fraco é doce, né? Eu sempre gostei de doce, de chocolate, essas coisas. E aí, conforme eu fui comendo certinho ao longo das semanas, eu cada vez menos eu tinha vontade de comer doce. E aí, quando chegava na refeição livre, que eu deixava uma vez por semana para comer aquilo que eu gostava, eu comia o salgado, né? Comia um hambúrguer, uma pizza, um churrasco, sei lá, um lanche em si. E aí comia uma sobremesa também, né? Um chocolate, um sorvete. E aí, quando eu comia, eu sentia muito doce. E outra coisa engraçada é que o nosso paladar, ele limpa, né? Então, a gente acaba comendo alimentos saudáveis e a gente limpa. Então, a gente tem uma sensibilidade maior, uma percepção maior dos sabores. Então, quando chegava na minha refeição livre, que eu podia comer o alimento que eu queria, de forma controlada,
eu sentia o alimento muito salgado ou muito doce. Falei, nossa, tá muito. Eu acho que salgaram aqui o alimento. Não, não era o alimento que estava salgado, era o meu paladar que estava limpo e eu estava sentindo mais o sabor. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas provavelmente vocês vão passar por isso. Quando a gente está comendo todo dia, fast food, essas coisas, doce, salgado, fritura, o nosso paladar ele fica meio que não apurado. E aí a gente acaba comendo e não sentindo muito se está muito salgado ou muito doce. E aí quando a gente começa a comer alimentos mais saudáveis, alimentos que não tem tanta gordura, tanto sal, tanto açúcar, a gente limpa o nosso paladar e aí quando a gente vai voltar a comer aqueles alimentos que a gente comia anteriormente, a gente percebe que aquele alimento está muito doce ou muito salgado. E não é que mudou, foi o nosso paladar que limpou, que melhorou a nossa percepção do alimento. E aí foi indo 1, 2, 3, 4, 5 meses, e aí foi que eu consegui perder esses 25 quilos em 6 meses. E aí tá o antes e aqui o depois desse processo. E aí depois foi só uma questão de manutenção, de manter o peso. Hoje em dia eu mantive o peso que eu estava. Eu subi um pouquinho, acho que uns 2, 3 quilos, que é o meu peso que eu me sinto bem. Eu tô com 97, 98 atualmente. Mas para quem tava com 125, quase 130, meu, hoje em dia eu tô com o meu físico ideal, que eu me sinto confortável, que eu consigo manter. É claro que quando chega próximo do final do ano, quando a gente vai chegar na época do verão, eu dou uma apertada na dieta para poder reduzir um pouco mais, para poder reduzir ainda mais o percentual de gordura, mas é o peso e o corpo que eu me sinto bem mantendo o ano inteiro. Então, não é fácil, pessoal, mas também não é difícil, não é impossível. Porém, você precisa ter orientação, você precisa ter um bom treino de musculação e cardio para você ganhar massa muscular durante esse processo, porque ganhar massa muscular vai ajudar muito a você acelerar seu metabolismo e também queimar mais gordura. Os cardios também têm que ser bem orientados, bem direcionados. A questão da alimentação também é extremamente importante, porque se você não souber o que você está comendo e quanto você está comendo, você nunca vai saber se você está em déficit calórico ou não. Então você tem que ter uma dieta bem direcionada, de acordo com o seu objetivo. E como eu já entendia de tudo isso, foi fácil aplicar. Então, se você está com dificuldade nesse processo, eu posso te ajudar através da minha consultoria online. Me chama aqui no Instagram, eu vou colocar aqui o acesso. Lá eu trabalho com processo de emagrecimentos em si, né? Eu dou aulas de personal, mas eu também atendo muitos alunos de vários lugares do Brasil com consultoria online. Então a gente tem uma equipe de nutricionistas, eu sou personal, então a gente ajuda as pessoas montando o treino, montando a dieta, acompanhando, mesmo que seja à distância. E só pelo fato de você ter um acompanhamento, um direcionamento, isso ajuda muito no processo de perda de peso. Então basicamente foi isso que eu fiz, essa foi a minha história, que me fez ganhar esses 25 quilos, mas ao mesmo tempo também me fez perder tudo que eu fiz, tudo que eu apliquei. É claro que tem uma coisinha ou outra que a gente acaba deixando passar, mas isso faz parte do processo. São conteúdos mais técnicos, né, que às vezes só quando a pessoa estiver sendo acompanhada por um profissional, o profissional vai direcionar técnicas de treinos, técnicas de cardio, técnicas de alimentação, como você comer, fazer sua refeição livre sem afetar tanto o seu processo de emagrecimento. Então, basicamente é isso. Então, coloca aqui nos comentários qual é o seu objetivo, quantos quilos você gostaria de perder, conta um pouquinho sobre a sua história, que eu vou ter curiosidade e maior prazer em ler e te ajudar também, caso você precise. Então, eu sou personal, né? Sou estudante de nutrição e se você quiser a minha ajuda no processo de perda de peso e tá querendo perder também 10, 15, 20, 30, 40 quilos, eu vou ter o maior prazer em te ajudar através da nossa consultoria. Acesse lá nosso Insta, que a gente vai bater um papo, eu vou te enviar um questionário, uma anamnese, e a gente vai dar início à sua transformação. Mas lembre-se, não é impossível. Independente de quantos quilos você queira perder, nem que seja 50, 60 quilos, é possível perder. Você só precisa ter direcionamento e ter regularidade. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, porque eu estou postando toda semana conteúdos e dicas de emagrecimento para ajudar você a acelerar o seu processo e fazer com que você saia desse peso que tanto te incomoda e alcance o corpo que você deseja, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau!